Moreno, escritor do livro O Menino Peixe e Outras Histórias. Eu estou aqui na Escola Cenicista Mário Quintana de Encantado, Rio Grande do Sul. Muitos de vocês conhecem essa cidade pela tragédia das enchentes do ano passado, este ano. Inclusive nós mesmo já adiamos, era para ser semana passada, estamos hoje aqui para conhecer todos os trabalhos sobre os livros. Aqui vocês, a turma do primeiro ano, a Vitória está aqui, está escrito As Correntes lá na parede, porque é uma das minhas crônicas. E eu gostei muito que vocês escolheram essa crônica, porque em muitos lugares o pessoal tem medo de trabalhar essa crônica pelo tema e pelo jeito que ela é trabalhada, porque ela é uma crônica bastante forte. Vou deixar a Vitória então explicar o trabalho que foi feito pelo primeiro ano. Isso aí, a gente uniu a Crônica das Correntes com uma outra obra que a gente trabalhou durante o ano também, o livro O Beijo na Parede, de Jefferson Tenório. E a gente criou então uma sala temática com várias estações contando essa história que a gente recriou de acordo com as obras. Muito bem, grande Jefferson Tenório, escritor de Porto Alegre, atualmente está morando em São Paulo, Jefferson, né? Vamos ver então, vai dizendo para nós o que acontece aqui. Vamos lá. Aqui as pessoas entram e a gente tem um áudio de fundo que depois vai ser colocado para apresentação. Essa é a nossa primeira estação. Nós criamos então o início do personagem principal do livro Beijo na Parede, o João. Essa seria a mãe dele, que é uma das personagens, aqui para representar o pai dele, que também teve um fim bem trágico. E é quando ele vem para o Rio Grande do Sul, sai do Rio de Janeiro e vem para o Rio Grande do Sul. A gente tentou colocar elementos para representar toda essa passagem da vida dele. É bem legal essa intertextualidade. Eu não li O Beijo na Parede e gostaria de, talvez você explicasse para quem vai nos assistir, está nos assistindo, por que vocês resolveram fazer essa intertextualidade entre esses dois livros? O que eles têm de comum que fez vocês pensarem, poxa, a gente pode juntar, eu até vou marcar o Jefferson Tenório aqui, o que tem em comum entre a minha crônica As Correntes, do livro Menino Peixe, e o Beijo na Parede do Jefferson Tenório, que fez vocês pensarem em juntar? Na verdade, seria a história trágica do personagem principal, assim como o João passou por grandes dificuldades na sua vida, sem a mãe, sem o pai, tendo que viver sozinho. O personagem, o David, se eu não me engano o nome do personagem, das Correntes, ele também, na verdade, ele teve a figura da mãe na vida dele, mas ela, na verdade, chegava a acorrentar ele por conta do seu vício nas drogas. Então a gente juntou, assim, deu pra entender que o João poderia ter sido a história do David e vice-versa. Então a gente uniu as duas, criando um final parecido e contando uma história de vida desse novo personagem. Seria a tragicidade da vida, isso presente aí nos dois casos, tanto no meu personagem quanto me deixa muito honrado, do querido Jefferson Tenório. Vamos seguir então. Então aqui tem uma parte do personagem do Jefferson Tenório, João, né? Pode seguir. E logo que o João chega no Rio Grande do Sul, ele se encontra com a Estela, que é uma prostituta que vive num cortiço. No cortiço nós temos outros personagens também, o seu Ramiro, que é um senhor de idade, a Dona Dinorá, eu estou representando a Dona Dinorá, que é uma ex-prostituta que sofre de Alzheimer, que é cartomante, e também a Verônica, que é uma travesti, que seria a minha filha. Então é nesse lugar que ele encontra basicamente a família dele quando ele vem para o Rio Grande do Sul. E então depois a gente já começa a unir a história do David, que é o momento que o João chega no orfanato. Ele se encontra com as drogas, a gente representa aqui com outros colegas, esse encontro dele com as drogas. Essa questão das drogas também é comum entre os personagens, né? Entre o João, como eu disse, eu não li, vou ler o livro do Jefferson. Tem essa questão também, aqui a gente está representando o orfanato, que é onde a mãe do David, nesse momento, chega, adota o nosso personagem, que é a mistura do João. Poxa, vocês criaram uma história nova, dá um romance. E aqui... Então aqui orfanato. Isso,
o orfanato, e ele é trazido pra cá, que é onde ele é acorrentado. E a curiosidade também é que a gente não deixou um final fixo do que acontece com esse menino que já passou por tudo isso na vida dele e acabou acorrentado por essa mãe adotiva. No final, as pessoas que passam pela nossa apresentação podem sair e pegar várias cartinhas que têm finais diferentes. Vamos fazer? Isso Vamos aí. fazer essa... Então aqui está uma parte que começou com a história do Jefferson Tenório, aqui é uma parte da minha crônica do livro Menino Peixe e Outras Histórias, e nessa crônica eu retrato uma história verdadeira que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Ela foi muito noticiada, de uma mãe que amarrava o filho que era usuário de crack, né? Até eu acabei de ser, numa feira do livro, eu acabei de ser deixado de convidar para patrono por causa desse livro que ia ser adotado, né? Me sinto honrado como o Jefferson Tenório, que já foi censurado, porque às vezes... Aqui vocês viram que tanto o personagem lá é uma imagem até forte, né? A gente tem uma ideia de que a literatura tem que tratar de coisas, apenas de coisas boas, né? Ou seja, a literatura tem que ser moralista, ou ela tem que ensinar boas coisas, né? E quando a vida, na realidade, ela é bem complexa, né, Vitória? A gente tem coisas boas, vocês aqui em Encantado viveram muito, a própria cidade é um nome bonito, né? Encantado, mas de repente esse lugar encantado vem uma tragédia, né? E transforma totalmente esse lugar e você tem que aprender a lidar com a tragédia. Eu escrevo, e o Jefferson Tenório, acho que também, a gente tem uma ideia de literatura, de que a literatura serve para que a gente aprenda a lidar com as coisas difíceis da vida. Porque as coisas são fáceis de lidar, né? Quando tudo tá bem, tudo tá feliz, né? Quando não tem enchente, quando não tem problema, até é meio sem graça, eu acho. Até que as grandes histórias, os grandes heróis têm que ter conflitos, né? Como a gente na vida tem conflito. Eu gosto de uma menina, a menina não gosta de mim. Você gosta do menino, ele não gosta de ti, né? Tu tem um sonho de fazer uma coisa, mas tem dificuldades. Os dois personagens, então, eles vivem essa tragicidade da vida. Isso é muito comum nas histórias gregas, né? Não sei se vocês no primeiro ano já estudaram os mitos gregos. Sim. Em que todos os personagens eles passam por grandes conflitos, porque a vida, na verdade, só tem graça quando ela tem conflito. Eu, pelo menos, você é super jovem, está chegando nisso. Aqui, gente, então, na minha crônica, nós estamos fazendo uma reflexão aqui também sobre literatura. Eu acho muito bom que vocês abordem, porque às vezes, hoje nós vivemos no Brasil essa ideia de que alguns temas que são complexos a gente não aborda. E é importante a gente discutir sobre drogas, sobre violência, sobre tudo. Então o menino, na minha crônica, ele é amarrado pela mãe, e eu faço no início do texto toda uma história entre colocar ele, deslocar os personagens, não vou dar spoiler, né? Deslocar o personagem do cachorro e do menino como recurso literário. Bem, então aqui termina. A Vitória diz que nós vamos sair. Quem sai por essa porta pega um final. Isso aí, a gente criou vários finais diferentes e também fica na imaginação de cada um. Vou passar por aqui. Aham. Aqui tem uma saída, então. Que a gente está saindo, é uma sala escura, né? E saímos para cá. E aqui cada um pode retirar o final que vai imaginar para sua história. Por exemplo, aqui após a morte de sua mãe, por desgosto de não conseguir salvar o filho do mundo das drogas, João morreu sozinho, sem se recuperar, devido à desnutrição. Ou então o João, por dever altos valores em droga, foi brutalmente assassinado, juntamente com a sua mãe adotiva. Tá bom, não conta todos, vamos deixar alguns. Isso aí. A Vitória então representa o primeiro ano, que já está por aqui, na leitura desses dois livros, que eles fizeram uma intertextualidade.
o romance O Beijo na Parede do Jefferson Tenório, e o Menino Peixe e Outras Histórias, a crônica As Correntes. Vitória, muito obrigado! Eu que agradeço.